Feliz sábado. Feliz sábado. Que bom poder retornar aqui novamente, né? Para a gente dar continuidade ao que começamos no sábado passado. Talvez algumas pessoas não estavam aqui e nós começamos a falar sobre a questão de olhar para Jesus, né? Jesus deve ser a nossa prioridade, o centro da nossa vida. Amém? Amém. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte, fazer a segunda parte, na verdade, né? Dando uma continuidade aqui. Na primeira parte, irmãos e irmãs, nós falamos aqui um pouco sobre a questão de duas classes que vai existir agora no final, né? Aqueles que refletem o caráter de Cristo e aqueles que refletem o caráter do inimigo, tá bom? Então nós falamos um pouco sobre isso e damos algumas características aqui, algumas informações importantes em Apocalipse capítulo 14. Nós vimos aqui. Vimos também a questão de Salmos 27, verso 4. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia para a gente analisar Salmos 27, verso 4. Vamos lá então? Salmos 27, verso 4. Vai dar uma falhadinha aqui, mas se preocupa não, vai dar tudo certo, né? Amém. Vamos lá então, Salmos 27, verso 4. Obrigado. Ok, perfeito. Salmos 27, verso 4, tá bom? Esse verso aqui é um verso tremendo. Nós estudamos ele, né? Junto com Isaías 45, 22. Nós vamos ler daqui a pouco Isaías 45, 22. Mas olha o que diz Salmos 27, verso 4. Salmos 27, verso 4 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor, Davi está falando, né? E a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Amém? Amém. Esse verso está mostrando para nós o desejo de Davi. Ele queria morar na casa de Deus, na presença de Deus. Uma coisa interessante, ele fala qual era o objetivo de estar ali na presença de Deus, né, na casa do Senhor. Para contemplar a formosura de Deus. Amém? Tem uma versão aqui, acho que é a versão do irmão, uma versão que fala diferente de formosura. Alguém tem uma versão diferente? Capítulo aí? Salmos 27, verso 4. Formosura diz a minha versão aqui, mas eu lembro que ele está... Beleza, é isso mesmo. A beleza de Deus. Irmãos, a formosura de Deus, a beleza de Deus, o que nós descobrimos, que nós aprendemos no sábado passado, vocês lembram? Contemplar o que de Deus mesmo? Que significa o quê? O caráter de Deus, né? O caráter de Deus é a beleza dele. Não é verdade? Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que deixou o céu e viu essa terra para morrer em nosso lugar e salvar a nós. Então, contemplar esse caráter, ou essa beleza de Deus, essa formosura, né, do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, e aí vamos para o verso principal de todo o estudo que estamos fazendo nessa série de dois momentos, né? De duas mensagens, que é uma só, né? Vamos lá então, Isaías 45, 22. Esse é o verso principal em conexão com Salmos 27, 4, tá bom? Vamos lá então, Isaías 45, 22. Esse verso aqui marcou a minha vida, eu creio que marcou de vocês também, né? Aqueles que não conhecem o verso, vamos ver agora, tá? Isaías 45, verso 22. Vamos até memorizar ele, né? Quem sabe aí seja um verso para você memorizar. Isaías 45, 22, amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus. Jesus está dizendo. E a primeira frase aqui do verso é o título da mensagem que estamos transmitindo nesses dois momentos, né? Olhai para mim e sereis salvos. A continuação do verso diz:
todos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém? Amém. Muito bom esse verso aqui. É interessante que a primeira parte do verso diz, olhai para mim. E esse é o título do estudo que estamos fazendo, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Não perca o foco de Jesus Cristo. Por que será, irmãos? É o segredo da vida. Enquanto olharmos para Jesus, seremos o quê? Salvos. Vocês entenderam o final, o resultado de focar Jesus Cristo na sua mente? Salvação. Então o que isso significa? Nós somos transformados, ou seja, o nosso caráter transformado pela contemplação. Então aquilo que contemplamos, ficamos o quê? Parecidos, não é verdade? Então o que você contempla, você fica parecido com aquilo. Então esse é o nosso objetivo, ficar parecido com Jesus em caráter, né? Um caráter semelhante ao de nosso Salvador. E aí também nós vimos em Mateus, no livro de Apocalipse 14, que lá haverá duas gerações. Dois povos, na verdade, né? Dois grupos. E a geração que irá para o céu são aqueles que contemplaram a face de Jesus, como Davi em Salmos 27, verso 4. Amém? Amém. E hoje nós vamos dar continuidade. Eu gostaria que vocês abrissem no livro de Jeremias, no capítulo 6, verso 16. Então, agora nesse momento, nós vamos entrar na segunda parte. Jeremias 6, 16. Vamos lá? Está bem pertinho aí de Isaías, né? Jeremias, capítulo 6, verso 16. Vamos lá então? Olha só o que diz o livro de Jeremias, capítulo 6. Esse é um verso tremendo também. Vamos lá então? Jeremias 6, verso 16. Irmãos, olha que interessante aqui, ó. Assim diz o verso 16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas aqui tem um problema agora no final. Qual é? Mas eles dizem, não andaremos nele. Nele é o que aqui mesmo, irmãos? No caminho. Irmãos, que tragédia aqui no finalzinho, né? Há uma rejeição de andar no caminho. Uma escolha errada. O começo do verso faz um apelo tão bonito, né? Estude a palavra de Deus. Vá nas veredas antigas. Vê o que Deus fez no passado. Vê o que Deus fez na tua vida. Encontre, né? E é interessante, ó, o verso faz um apelo aqui no final. E diz mais, né? Ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? E andai por ele. Olha só, através da palavra de Deus, nós encontramos quem, irmãos? Cristo. Cristo é o caminho. E a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho aqui que Deus está apresentando para nós. E diz mais, e o bom caminho. Não é só o caminho, ele é o que mesmo? Ele é o bom caminho. Não existe outro melhor. Não existe outro melhor. Amém. Olhai para mim, o bom caminho. E aí qual é o conselho de Deus? E andai por ele. Ande por esse caminho. Ande com Jesus. Junto dele, com ele. Ande no caminho. E achareis descanso para as vossas. Qual é o resultado, irmãos? De olhar para Jesus, de andar com ele, junto dele. Com ele em sua vida. Qual é o resultado, irmãos? Descanso para as nossas almas, nossas mentes, nossas vidas, não é verdade? E é interessante que muita gente rejeita. Rejeita essa bênção de poder focar em Cristo e andar no caminho, ou seja, andar com Ele. E aqui nós podemos perceber que esse verso faz um apelo para nós, para andarmos no caminho. E a palavra de Deus deixa bem claro, né? Vamos ver em Mateus 11, verso 28 a 30. Mateus 11,
verso 28 a 30. Algo interessante aqui que aparece, né? O resultado de andar no caminho, de olhar para Jesus Cristo, é o quê? Descanso para as almas. Vamos achar descanso para nossas mentes, para nossas vidas, né? Para as nossas almas. E é interessante, irmãos, que Mateus 11, 28 a 30 nos revela algo interessante aqui, semelhante ao que está dizendo aqui em Isaías, em Jeremias 6, 16. O que diz aí? Vamos ver aqui, eu vou ler aqui também. Mateus, né? 11, 28 a 30, né? Vamos ver aqui então. Deixa eu pegar aqui junto com vocês. Aqui. Mateus 11. Esse verso é um verso conhecido da igreja e diz assim, ó. Vinde a mim. A quem, irmãos? A Cristo. Jesus está fazendo um convite para ir a quem? A Ele, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês viram o resultado de estar e de ir a Cristo? E olha o que diz o verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas... Agora os versos estão nos levando aqui a algo mais prático ainda, né? Aqui está dizendo para tomarmos o quê? O jugo. Tomar o jugo de Jesus para podermos ter descanso. Não é verdade? Aqui diz, descanso para as vossas almas. Então o verso de Jeremias fala que se nós andarmos pelo caminho que Jesus trilhou, Jesus Cristo é o próprio caminho, se seguirmos o exemplo dele e andar com ele, o que vai acontecer? Aqui Mateus dá uma ampliada, dá uma aprofundada a mais no que significa isso. Tomar o jugo de Cristo. Irmãos, o que seria tomar o jugo de Jesus? Não é verdade? Aqui é interessante, ó. Ele fala no verso 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, quando vamos olhar para a vida de Cristo, que exemplo nós temos? O melhor exemplo de um cristão, de um servo de Deus, de alguém que guardou os mandamentos de Deus sem quebrar um só mandamento. Então Jesus é o nosso exemplo, maior de todos, né? É o nosso exemplo. E o verso 28 diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é interessante que tomar o jugo de Jesus, irmãos, ou seja, o que significa o jugo de Jesus? Ellen White, ela diz, aqui no verso nós vamos conhecer também, vamos descobrir também, mas Ellen White, ela comenta que o jugo de Jesus é a obediência e o serviço. Não é verdade? Obediência e serviço. E ela fala mais que o jugo de Jesus é a lei de Deus. Ou seja, se você escolher Cristo, você deve escolher a lei de Cristo, ou a lei de Deus, tomar o jugo dele, ou seja, guardar os mandamentos de Deus, nós vamos encontrar descanso para nossas almas, porque Cristo quer fazer o quê? Ele quer imprimir ou escrever os seus mandamentos em nossos corações. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de quê mesmo? Mente. Da mente. Não é verdade? E os mandamentos refletem o caráter de quem? De Cristo, de Deus. Ou seja, o que Jesus quer imprimir em nosso caráter? A sua lei, o seu caráter. E quem é que escreve? Quem é que escreve nos corações, nas mentes, nos caráteres dos seres humanos a lei de Deus? O Espírito Santo. Amém? Que coisa tremenda, na verdade. Eu fico maravilhado quando Deus vai nos dando essas informações tão importantes, irmãos. Eu fico empolgado, assim, fico feliz. E olha só, vamos avançar mais um pouco. Lá no livro de João 14, o verso 6. João 14, verso 6. Irmãos, cada verso desse aqui a gente pode se aprofundar bastante, mas vamos ser breves, mas os irmãos podem se aprofundar muito aqui. Vamos lá então, João capítulo 14, verso 6. É um verso conhecido, foi até citado aqui, né? Foi até falado aqui sobre ele. João 14, verso 6, tá bom?
João 14, verso 6. O que diz aqui a palavra de Deus, irmãos? Olha só, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade, e o que mais? E a vida. Ninguém, olha só, irmãos, ninguém vem a quem? Ao Pai, senão por... Então, irmãos, para chegarmos até o Pai, precisamos ir a quem? A Cristo. Jesus nos conduz ao Pai. Vocês lembram do sonho que Jacó teve, aquela visão que Jacó teve, aonde uma escada desceu do céu e tocou a terra? Tocou mesmo, irmãos. A escada bateu na terra e ficou ali, né? Então a escada estava ali entre o céu e a... Nós sabemos que aquela escada simboliza quem? Simboliza Jesus. Jesus veio fazer a ligação entre os seres humanos e Deus. Então, através de Cristo, nós somos reconciliados com o Pai. Amém? Jesus veio fazer isso. Então, isso significa, irmãos, que quando olhamos para Jesus, quando andamos por Ele, com Ele, e com Ele nossa vida, no bom caminho, né? Jesus é o bom caminho, a verdade e a vida, e guardando, tomando o seu jugo, nós agora temos paz no coração. Porque Jesus fez a reconciliação entre nós e Deus, o Pai. Vocês entenderam o descanso que Jesus quer nos dar? A obediência e o serviço. A ligação que Ele faz entre nós e o Pai. Jesus, com a sua humanidade, Ele pega na mão do ser humano. E com a sua divindade, Ele pega na mão do Pai. É aquela escada. Por isso que ela tocou na terra. Jesus se tornou homem também como nós. E ao mesmo tempo Ele era Deus. E aí então, irmãos, Jesus faz a ligação entre a terra e o céu. Só assim poderemos encontrar paz para as nossas almas. Amém? Amém. Com Cristo em nossa vida, irmãos. Essa vida de obediência aos mandamentos de Deus. Irmãos, um exemplo do jugo de Jesus ainda. Vamos aqui no livro de 1 Pedro. Eu estou lendo o livro de 1 Pedro, nos meus estudos pessoais. Deixa eu mostrar para vocês algo interessante. 1 Pedro, vamos ver aqui. 1 Pedro capítulo 2, é um verso conhecido, são versos conhecidos. 1 Pedro 2, 21 a 23, vamos ver? Olha que interessante, irmãos. A vida, o exemplo de Jesus, o caminho que Ele trilhou, que Deus também chama para que a gente trilhe também, para que possamos ter paz nas nossas almas, em nossos corações e nossas mentes. Amém? Então, 1 Pedro 2, 21. Assim diz. 21 ao 23. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele entregava-se a quem? Ao Pai. Irmãos, que coisa tremenda. Aqui mostra o caminho que Jesus trilhou. Um caminho de obediência e de serviço. Guardando os mandamentos de Deus e seguindo a palavra, né? A palavra dele, a palavra do Pai, a palavra de Deus. Irmãos, que coisa interessante aqui. Outra coisa importante que devemos aprender é sobre a questão de olhar para Jesus Cristo. Olha que quantas bênçãos nós já recebemos só de ler alguns versos. Eu fico impressionado. Poderíamos terminar a mensagem aqui. Sabia, para mim já estava satisfeito. Mas Deus tem mais algo para nós. Vamos ver aqui o que Deus tem nos mostrar. 1 João 5. Vamos ver? Abra a Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Bem aí pertinho, né, de Pedro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha que interessante. Então nós vemos que podemos achar descanso para nossas almas. Jesus é o bom caminho. Devemos olhar para Ele. E algo interessante, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha só, vamos aqui em 1 João, capítulo 5, verso 11 e 12, diz assim. Eu vou ler aqui, tá? Quem tem o Filho tem o que mesmo, irmãos? Tem a vida, diz o verso 12, ó. 1 João 5, 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus,
não têm a vida. E aí diz mais: estas coisas vos escrevo, a vós, os que credes no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Amém? Agora o verso 11, né? E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em quem? No seu Filho. Vocês entenderam? Por isso que Jesus falou assim, ó, olhai para mim e sedes salvos. Porque somente Ele tem o que mesmo? Tem a salvação, tem a vida eterna. Então quem tem Cristo tem a vida eterna. Irmãos, isso parece ser muito já conhecido, né? Mas se você parar para analisar o que Deus está falando aqui, é algo muito profundo. É algo muito interessante, irmãos. No dia a dia, no corre-corre da vida, é muito fácil perder isso de vista. É muito fácil perder Jesus de vista. Porque tantas coisas, né? Tantos afazeres que existe, que muitas vezes a gente perde Jesus de vista. Sabia? Os afazeres domésticos, nós deveríamos fazer todas essas coisas tendo Jesus como centro e prioridade da nossa vida. Sabia? Trabalhar com Cristo, andar com Ele, fazer realmente o que Ele deseja. Ok, perfeito. Então, irmãos, quem tem o Filho tem a vida. Irmãos, eu queria que vocês abrissem Apocalipse 3, verso 20. Nós estamos nos concentrando em todos os versos na pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Esse é o objetivo aqui, focar Jesus. Uma mensagem cristocêntrica, né? Tendo Jesus como centro da mensagem, o centro da nossa vida. No livro de Apocalipse 3, verso 20, esse é um verso conhecido também dos irmãos, e olha o que esse verso está dizendo. Eu queria que vocês fizessem a conexão de todos os versos que nós estamos lendo. Faça uma conexão, um link, tenta amarrar eles, tenta juntar eles tudo em um pacote e ver qual mensagem Deus tem para você e para mim. Vamos ver? Então, vamos lá. Apocalipse 3, verso 20 diz assim, ó, Jesus está à porta, né? Assim diz a palavra de Deus. Eis que estou à porta. E aí diz, e bato. Ele não só está à porta, mas ele está fazendo o quê? Batendo. Jesus está chamando. Chamando a pessoa que está dentro, né? Da casa aqui, né? Estou à porta e bato ainda. Ele está dizendo, além de eu estar aqui na porta, eu ainda estou batendo. Olha, tremendo, né? Que coisa maravilhosa. E diz assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, aí diz, se alguém ouvir a minha voz. Espera aí, o que está acontecendo aqui? Não é só estar à porta e bater. Mas tem algo aqui. Tem algo aqui, né? Que tem que acontecer. Se alguém ouvir. Então, irmão, a voz de Jesus é uma voz tão suave, tão maravilhosa, tão tremenda, né? Que precisamos estar sensíveis para ouvir essa voz. Porque ele está batendo e aí tem a voz dele ainda. Então ele está batendo e está chamando, né? Suave. Se alguém ouvir a minha voz. Olha só. E ele fala algo interessante, ó. Se alguém ouvir a minha voz. E diz mais. E abrir a... Espera aí, gente. Quais são a nossa parte aqui no verso? Ouvir e abrir a porta. Qual é a parte de Jesus? Até agora, por enquanto. Bater, chamar e ainda está lá, né? Esperando na porta. Alguém estar aí dentro, fulano de tal, Jesus está chamando, né? Ele está batendo na porta, ele está fazendo a parte dele. Aí ele quer que a gente faça agora o que mais? A nossa parte. Por isso que olhar para Jesus, irmãos, Jesus não está todos os dias querendo entrar na nossa casa, não é verdade? Morar em nós por meio do Espírito, né? Então o que acontece? A parte dele ele sempre está fazendo. Jesus está chamando todos os seres humanos da terra. Ele está batendo aí no coração de tanta gente, querendo morar na vida dessas pessoas e salvar elas. Porque só Ele tem a vida eterna. Ele é o bom caminho. Vocês pegaram?
E aí então ele está batendo, está chamando, está na frente lá da casa, né? Da porta, simbolizando aqui o coração, né? E aí a nossa atitude deve ser o quê? Ouvir a voz, abrir a porta. Aí qual o resultado se nós fazemos isso, né? Entrar. O que ele vai fazer? Ele fala aqui, ó. Claramente, né? Entrarei em sua casa, em sua vida, né? E com ele cearei e ele comigo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Olha só, como é bom receber uma pessoa amada em sua casa, né? Se preparou, arrumou tudo. Imagina que a sua mãe está vindo te visitar. Ou teu filho, que tanto tempo você não vê. Você prepara a casa, arruma, deixa tudo cheiroso, tudo bonitinho, para a pessoa ficar feliz, né? Aí você faz um almoço, uma janta, um de jejum, e aí todo mundo sorrindo, feliz ali, né? Todo mundo feliz, contente. Que coisa boa isso, né? Nossa, é muito bom. Eu gosto muito de estar com minha mãe. Minha mãe, ela mora lá em São Paulo, né? E eu estou aqui no Maranhão. Eu gosto muito de estar com ela. E aí ela faz aquela comidinha, o temperinho da Bahia, né? Que ela gosta de fazer, aquelas coisas. Aquele cuidado, aquela... Ixi, é muito bom. Aí, então, é muito bom estar com as pessoas que a gente ama. E aqui, irmãos, quem é que quer ser recebido na sua casa? É o próprio Deus, né? O próprio Jesus quer nos visitar, quer morar. E ele fala mais aqui o verso, né? Entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Tem aquele momento especial com Jesus. Por toda a eternidade, né? Amém? Sabendo disso, então, irmãos, Deus ele pede de nós essa atitude. Ouvir a voz dele e abrir a porta do coração. Ou a mente, né? E tem mais bênçãos aqui, irmãos. No livro de Gálatas 1:15, vamos ver? Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Olha só. Olhai para Jesus, né? O verso diz, olhai para mim, é Cristo falando, né? Olhar para ele. E olha o que diz o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 15 e 16. Vamos dar uma olhada? Irmãos, isso aqui é importante. Vamos aproveitar o que Deus tem nos mostrado. Vamos guardar tudo no coração, né? Para não pecarmos contra ele, né? Como diz Salmos 119:11, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus agora está dando a palavra, né? Amém? Olha só o que diz, ó. Gálatas 1, capítulo 1, verso 15 e 16. Olha o que Paulo está dizendo. Mas quanto aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem sangue. Por que Jesus quer morar em você? Por que Ele quer salvar você e transformar o seu caráter? Para que você seja um instrumento dele. Amém. Para que Ele possa salvar outras pessoas. Amém. O fruto não é para apenas... É interessante, né? Quando a árvore produz o fruto, quem é beneficiado? As outros, né? No caso lá, somos nós. Não é verdade? Não há egoísmo aqui. Então, ter o fruto do Espírito ou o caráter de Jesus é para beneficiar outras pessoas também. Não só você será beneficiado, mas os outros também. Porque eles vão ver que é real, é possível Cristo ser revelado em nossa vida e sermos salvos por Ele, né? Amém. Irmãos, olha só, Colossenses, capítulo 1, verso 26. Vamos ver? Vamos abrir a Bíblia? Olha só, Colossenses, capítulo 1, 26. Esses versos vocês podem anotar, se quiser tem aqui também, tá bom? Tremendo. Olha só, Colossenses, o capítulo 1, verso 26 e 27. São versos que marcaram a minha vida. Olha só o que diz. Verso 26, conhecido também, os irmãos já conhecem. O verso 26 do capítulo 1 de Colossenses diz assim, ó. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse, ó? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Que é tão bom é isso, né? Entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Que coisa tremenda. Então, irmãos, essa bênção de ter Cristo em nossa vida, outros também serão beneficiados. Amém? O mistério, né? Esse mistério de Cristo ser revelado em nós. Que coisa tremenda. Olha o que diz o verso
de João 17. João capítulo 17 e o verso 26. Então, João 17, verso 26. Vamos ler aqui? Olha o que diz a palavra de Deus. João 17, verso 26. Assim diz a palavra de Deus, né? Olha que interessante, irmãos. Aqui. Amém? Todos acharam? Amém. Eu vou ler aqui, diz assim, ó. Olha o que diz a palavra do Senhor. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Amém. Irmãos, vocês lembram a oração sacerdotal? João 17. Jesus está fazendo uma oração muito interessante aqui. Ele ora por nós, ele ora pelos discípulos, e ele ora por nós, aqueles que ainda iam aceitar a Cristo. Ele, né? Depois da sua ida para o céu. Sua morte, ressurreição e ida para o céu, né? Ele está orando por nós no capítulo 17 também. E aí, o que ele fala aqui, ó? Ele fala claramente no verso 26, né? Ele fala, para que o amor com que me tens amado, ele está orando ao Pai, esteja neles. Ó, o amor do Pai por ele esteja em quem? Em nós. E eu, no caso, Jesus, né? Esteja em quem? Esteja em nós, neles. Amém? Amém. Ele está dizendo, Pai, eu quero que o mesmo amor que o Senhor tem por mim esteja neles também. Amém. Glória a Deus. E eu, mais ainda, Pai, eu quero estar neles. Que coisa tremenda, irmãos. Vocês viram o desejo de Jesus aqui? Eu fico impressionado com isso. Irmão, chegou o momento. A última geração, o remanescente de Deus, agora nos últimos dias, eles vão receber essas bênçãos aqui, ó. Amém. Quando? Quando olhar para Cristo. Andar no caminho. E quando conhecemos Jesus? Quando? Quando vamos nas veredas antigas. Vamos estudar a palavra de Deus, cultuar a Deus, ter momentos a sós com Ele, com a família, ali adorando ao Criador. Então, Cristo, quanto mais contemplarmos a Jesus em Sua palavra, mais seremos transformados à semelhança dele em caráter. E os outros vão ver isso e nós serão beneficiados também. Amém. Que coisa tremenda. Indo para a parte final aqui, irmãos, vamos ver aqui 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2, verso 16. Vamos ver? 1 Coríntios 2, verso 16. Eu queria que vocês fizessem isso mesmo. Fizessem as conexões dos versos. E Deus vai ampliando, para que você conheça toda a mensagem que Ele tem para você, para mim, para nós, né? 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. O que diz a palavra de Deus? É um verso conhecido também. Aqui diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu a mente de Deus, irmãos? Para que possa instruí-lo. Aí diz o verso aqui, ó, mas nós, Paulo está dizendo, temos a mente de quem? De Cristo. A mente de Cristo. Amém? Amém. Vem cá, gente. Aquela oração de João 17, do verso 26, se cumpriu ou não na vida de Paulo aqui? Cristo neles. Amém? Ele está dizendo, nós temos a mente de Cristo. Que coisa tremenda, né? Nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo? Nós estamos em harmonia com o nosso Salvador. Nós estamos... Aqui Paulo diz também em Colossenses, né? Ele fala, Cristo em vós, esperança da glória. E Paulo realmente, irmãos, ele revelou o caráter de Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele foi transformado dia após dia. Ele era um homem que se humilhava diante de Deus. Era um homem que buscava Deus. É um homem que sentia a necessidade de Jesus todos os dias. Ele não passava um momento sem Cristo. Irmãos, está aí o exemplo para nós. Devemos seguir as pisadas desses homens e mulheres que viveram realmente a palavra de Jesus. Ou seja, seguir as pisadas de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, olha que interessante aqui. Ó. Aí mesmo, pertinho aí, agora 2 Coríntios 5, verso 17. Esse verso é mais conhecido ainda. Mas olha o que Deus nos traz, fazendo a conexão aqui com esses versos que já lemos, né? Então, 2 Coríntios 5, verso 17. O que vai acontecer? O que o Espírito Santo vai fazer na vida daqueles que olham para Jesus? Vamos ver? Assim diz o verso 16 de 1 Coríntios, verso 17 de 1 Coríntios, 2 Coríntios 5. Tá bom?
2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Irmãos, o que o verso diz aqui? Está em Cristo. Então eu devo olhar para Jesus todos os dias da minha vida. Andar nele, no caminho, né? Todos os dias da minha vida. Jesus deve ser a minha prioridade. Irmãos, lembrem disso. Nós vamos precisar dessa mensagem. Cada dia que passa, o mundo tenta nos engolir, né? Tirar toda a nossa atenção. Não importa se nós estamos no campo, não importa se nós estamos na cidade. O inimigo vai fazer de todas as formas para distrair você, para tirar o seu tempo de Cristo. Você não tem tempo para Jesus. É isso que o inimigo quer fazer. Porque se você não contemplar Ele, não tiver tempo para Jesus, né? Não contemplar Jesus, você não vai ser transformado. O seu caráter não vai ser transformado. O nosso caráter, né? E aí, o que vai acontecer? Cristo tem a vida. Se nós não tivermos Ele, não teremos a vida eterna. Iremos nos perder. E que caráter vamos refletir no final? O de Satanás e não o de Cristo. Então será uma tragédia. Então nós devemos nos concentrar e colocar Jesus como centro da nossa vida, para que possamos ter o caráter dele e para que possamos estar exatamente no grupo, na geração, né, no grupo dos remanescentes. Aqueles que refletirão o caráter de Cristo estarão maduros para ser ceifados, né, colhidos por Jesus e levados para o céu. Então, irmão, por final, quero terminar com Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Eu quero terminar com esse texto, irmãos. De Isaías 45, 22. Foi o texto-chave, base dessas duas mensagens que se tornam uma só, né? Primeira parte e segunda parte. Isaías 45, verso 22. Amém? Eu quero terminar com esse verso nesta manhã, irmãos. Que Deus possa nos abençoar, né? E olha o que diz o verso 22. Nós lemos ele, né? Olhai para mim, é o apelo de Jesus, e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Amém. Irmãos, amém? Esse é um apelo para todos os seres humanos. Não importa, irmãos, quem seja a pessoa. Jesus está apelando para todos. Olhar para Ele. Irmãos, não chame atenção para si. Não pede para olhar para um pregador, uma pregadora. Não. A nossa missão é chamar as pessoas para olhar para Cristo. Nós devemos fazer isso e também nós devemos pregar dessa forma. Olhe para Jesus, porque Ele pode salvar. Só Ele tem a vida eterna. Irmãos, o apelo de Jesus para nós nessa manhã não é diferente. É o que nós estudamos até aqui agora. Olhar para Jesus. Amém? Ande pelo bom caminho. Você vai achar descanso. Tomar o jugo de Jesus. Aí sim vamos poder ter descanso para nossas almas, né? Guardando a lei de Deus e trabalhando para o crescimento do seu reino. Para a salvação de almas. Se você deseja essas bênçãos para a tua vida, eu queria convidar vocês agora para orar. Fazer uma oração ajoelhados e agradecer a Deus porque Ele tem mensagens como essa que nos mostra o que devemos fazer. Amém? Amém. Vamos então nos ajoelhar aqui e vamos orar. Senhor nosso Deus que estás nos céus, louvado seja o Teu nome. Amém. Obrigado por esses momentos tão maravilhosos que passamos juntos aqui, Senhor. Amém. Aprendendo algo tão profundo, tão eterno, que é o fato, Senhor, a importância de olharmos para Jesus todos os dias. Amém. Ter Jesus como o centro da nossa vida. Amém, Nossa prioridade, Senhor, central é Cristo. Olhar para Ele, buscá-lo a cada dia, através da nossa comunhão pessoal. Amém. Também como Davi, Senhor, nós queremos morar na Tua presença, na Tua casa. Nós queremos contemplar a Tua formosura, o Teu caráter, a Tua beleza, Senhor. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos transforme. Queremos meditar
no teu caráter, na tua palavra. Amém. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Pedimos também o batismo diário do teu Espírito. Amém. Abençoa o teu povo aqui, Senhor. Nos prepara para sermos essa última geração. Amém. Uma geração que refletirá o caráter de Jesus plenamente. Amém. E, ó Deus, dar a última mensagem para esse mundo, as 3 mensagens angélicas. Amém. E Deus poderoso, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar aqui. Que o Espírito Santo possa reinar em nossos corações. Amém? Amém.